Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por ali. E nós aqui vamos começar com o nosso vídeo de hoje. Vamos continuar estudando sobre a disciplina congregacional cristã e vamos continuar desta vez. Nós vamos estudar o que é a disciplina corretiva. Em vídeos anteriores nós tínhamos falado que tem dois tipos de disciplina, que é a disciplina instrutiva e o que é a disciplina corretiva, né? Mas já estudamos o que é a disciplina instrutiva, né? Que é o conhecimento que tem que pegar todas as pessoas, dos mestres, dos evangelistas e das pessoas que ensinam na congregação. Hoje nós vamos começar a estudar o que é a disciplina corretiva, né? Que é mais amplo, mas vamos começar estudando passo a passo, né? Todas essas coisas que é, que é necessário, né? Nós estudar. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar falando primeiramente do compromisso do cristão. Por que é importante falar do compromisso do cristão? Porque o cristão, quando ele entra na igreja, quando ele obedece o evangelho e é batizado na igreja, então ele imediatamente ele tem uma responsabilidade. Ele tem um compromisso primeiramente com Deus, com si mesmo e com a congregação, tá? Então, um dos compromissos essenciais na vida do cristão é o que fala o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 14, 15 e 16. Vamos a ler aqui esse texto. Diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, um dos compromissos do cristão quando ele está na igreja é a praticar a santidade, que significa que a pessoa vai se afastar do mal, se afastar do pecado, das práticas do erro. Porque a palavra santidade, pessoal, significa isso: afastado do mal, afastado do pecado. Por isso que Deus ele é santo, porque ele não tem comunhão com o pecado nem com a maldade. Então ele é santo. Então o cristão também ele deve ser santo. Esse é um compromisso que ele adquiriu ao se considerar, ao ser feito um seguidor de Cristo, ser cada dia mais semelhante ao Filho de Deus. Também ser uma pessoa íntegra. Olha, aqui o apóstolo Paulo ele falou para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15 da primeira carta de Timóteo. Diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. Esse aqui é outro compromisso do cristão. Ele está comprometido a ser um obreiro aprovado, a se apresentar perante Deus como obreiro aprovado, ou seja, uma pessoa que faz o certo, que pratica a verdade e se afasta do pecado. Uma coisa tem a ver com a outra, porque isso aí também tem a ver com a santidade. A pessoa vai fazer certinho tudo que Deus ele manda e ele quer. Outra coisa importante é que
Quando nós cumprimos todas essas coisas, quando nós começarmos a cumprir todos esses mandamentos, essas regras dentro da igreja, nós já agora somos exemplo dos outros. Que nem está falando aqui o apóstolo Paulo para Tito. Vamos lá na carta de Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, o cristão ele deve ser exemplo para os outros, tanto para os irmãos dentro da igreja, quanto para as pessoas que estão fora da igreja. Aí acontece aquilo que as pessoas do mundo, pelo jeito daquela pessoa se mostrar perante eles, da forma de vida que está levando aquela pessoa, então aquelas pessoas ficam admirados e querendo saber mais. Como elas podem chegar, né, a esse tipo de prática, esse tipo de vida? Então é importante. Tudo isso nos leva até glória. E uma glória, porque a igreja ela é gloriosa, uma igreja gloriosa, né? O Senhor Jesus, ele quer uma igreja gloriosa. Então nós também temos glória. Mas ali é importante esclarecer essas coisas. Por exemplo, vamos lá, o apóstolo Paulo, ele também falou dessas coisas e disse o seguinte, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, ele estava falando da glória da pessoa em Cristo, né? Neste caso estava falando da ressurreição e do corpo glorioso que sai do corpo morto, né? Que nem o corpo da semente, que sai aquela plantinha nova, que não é mais aquela semente, né? Mas vamos ver aqui que o apóstolo Paulo está falando, capítulo 15, versículos 41. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então, isso também, quando nós aplicamos isso para os cristãos, tem uns cristãos que são mais obedientes do que outros. E tem outros cristãos que ainda são muito menos obedientes, né? Porque na realidade a congregação da igreja ela tem cristãos tanto ativos como aqueles que são um tanto preguiçosos, né? Então quem tem mais glória perante Deus é aquele que faz o certo. Então, quando o cristão ele cumpre as coisas como Deus lhe manda e ele pratica certinho todas as coisas, então é aquele que tem mais glória. Isso aqui, vamos ler no livro de Daniel, capítulo 12, versículo
deixa eu ver, 2 e 3, capítulo 12, versículo 2 e 3, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplandor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, vem falando sempre do mesmo tema que está falando o apóstolo Paulo, né? Que o apóstolo Paulo está falando da ressurreição. E aqui o Daniel também, ele vem falando da ressurreição, porque no versículo 1 diz assim: E naquele tempo se levantarão Miguel, grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Então, aqui, aí no versículo 2 vem e ele fala: muitos dos que dormem no pó, né? Então, ele vai falar da ressurreição, como aquela pessoa que praticou a justiça, aquela pessoa vai se levantar gloriosa. Então, a prática, ou seja, cumprir com os mandamentos de Deus dentro da igreja, nos leva a ter glória. Eu espero que isso fique claro. Não estou falando que a pessoa, porque se acha obediente, a pessoa deve ter uma glória vã, né? Se encher a si mesmo de glória, né? Porque esse ali não é certo, né? Aí seria pecado também. Senão é Deus quem dá a glória àqueles que são obedientes, que praticam a verdade, aquelas pessoas que fazem o certo. Tá bom? Então, o compromisso do cristão, quando nós falamos aqui do compromisso do cristão, nós estamos falando de que aquela pessoa que vem na igreja tem se comprometido com Deus primeiramente, com si mesmo e com a igreja, a viver uma vida em santidade, de práticas certas e ser um exemplo para as outras pessoas. Tá bom? Então, nessa parte ali, tudo bem? Agora, vamos ver. A quem se aplica a disciplina corretiva? A quem é aquela pessoa que fica dentro da disciplina corretiva, né? Que sabemos que todos estamos dentro da disciplina instrutiva, porque que nem nós tínhamos falado anteriormente, se nós estamos sem disciplina, da qual todos somos participantes, então não somos filhos de Deus. Porque Deus, sendo o Pai, Ele impõe disciplina à igreja. Tudo bem? Então, primeiramente, vamos falar assim: a disciplina corretiva se aplica ao desobediente, aquele que tem uma conduta errada. Por exemplo, vamos ver aqui no livro de Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 28. 16, versículo 28 diz o seguinte: o homem perverso levanta contenda e o difamador separa os maiores amigos. Isso é uma pessoa desobediente. O perverso, você fala que uma pessoa perversa. Aqui nós vamos ler mais um provérbio, versículo 26 e versículo 20.
sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldicente cessará a contenda. Então, falando do tipo de pessoas dentro da igreja, olha, presta atenção que é dentro da igreja as pessoas que vão receber a disciplina corretiva. Esses que são participantes de contendas dentro da igreja são considerados perversos, né? Então, esse é um tipo de pessoa que são dignos de receber a disciplina corretiva. Vamos lá. Tiago capítulo 3, versículo 5. Vamos ali nessa carta de Tiago. Capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ok. Então, estamos falando também de pessoas que gostam de fofoca, né? Aquele de levar uma mensagem errada, depois vira uma confusão. Ali, nós estamos lidando com um problema muito grave, né? O assunto de fofoca é perigoso, muito perigoso, porque sempre está envolvido muitas pessoas com isso, né? Até aquelas pessoas que não tem nada a ver, fica escutando e contamina. Então, a disciplina corretiva se aplica também a essas pessoas que são assim. Na segunda carta aos Tessalonicenses, vamos ver aqui, temos aqui o capítulo 3, versículo 10. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quer trabalhar, não coma também. Ali havia uma regra para como um princípio, né? Uma lei, porque é quase uma lei universal. Aquele que não trabalha não come. Então, aquele que anda desordenadamente dentro da igreja, não querendo fazer as coisas certas e se aproveitando dos outros, então essa pessoa tem que ser disciplinada com a disciplina corretiva. Aquele fofoqueiro, o mentiroso, ele que está em assuntos que não tem nada a ver com ele, aquele que gosta de briga, aquele que só faz confusão. Esse é o desobediente em conduta. Desobediente em conduta é considerado desobediente em conduta. Ok. Outra coisa é o desobediente moral. Temos uma pessoa que é desobediente moralmente, que não está necessariamente entre o que é desordenando o desobediente em conduta. Esse aqui é desobediente moral, porém também é desordenado em conduta. A sua conduta é errada, porém aqui nós esclarecemos. O pecado moral é um pecado que é bem marcado nessa escritura e é considerado uma coisa bem particular. Então, quando tem um desordem moral dentro da igreja, ele deve ser tratado corretamente e oportunamente, né? Tínhamos um caso na igreja em Corinto, no capítulo 5 da primeira carta de Coríntios, né? Primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 3.
Olha aqui, o que o Espírito Santo ensina para nós. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Então, o pecado moral aqui é uma coisa que é tratado particularmente e não é incluído como um pecado de desordem em conduta, senão um pecado moral. Aqui estamos falando da fornicação. Fornicação significa relação sexual ilícita, né? Do jeito que for, relação sexual ilícita, ou seja, que não é permitido. Nós sabemos, ou se não sabe, deve saber, que a relação sexual entre homem e mulher é permitido e autorizado e abençoado por Deus dentro do casamento. Tudo que é fora do casamento é relação sexual ilícita, tá bom? Então, aqui nós temos esse exemplo, que a disciplina corretiva deve ser aplicada a essa pessoa que está nesse pecado moral. Outro pecado moral é aquela pessoa que é bêbado ou ladrão. Essas pessoas que têm esse tipo de pecado, que são muito ou seja, que não são assim que se faz de uma forma que uma pessoa pode facilmente se limpar daquilo, ou pode perdoar com menos dificuldade. Não, senão são pecados que levam a uma grande confusão às pessoas e muitas vezes impede o perdão. Muitas vezes. Então, não é que um pecado seja mais grave do que o outro. Todos os pecados são iguais. Porém, tem essa dificuldade, né? Tem uns pecados que levam mais rápido ao perdão do que outros. Então, temos também o pecado espiritual. O pecado espiritual, vamos falar aqui, aquelas pessoas que atuam contra a verdade. Ou seja, nesse caso, estamos falando de heresias dentro da igreja, que falam coisas que não são aceitas dentro da doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo já está. Ninguém pode aumentar uma doutrina à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é completa. Ela tem todas as coisas que nós precisamos. O apóstolo Pedro fala que todas as coisas que pertencem à vida e à piedade têm nos sido entregues pelo seu divino poder, né? Então, todas as coisas já estão. Ninguém pode acrescentar mais uma ou mais duas, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui no livro na carta de Tito. Vamos novamente a Tito. Agora no capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim: porque há muitos desordenados
faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, disso está cheio o mundo religioso, né? Fora da igreja, fora da igreja, mas aí a igreja não tem nada a ver. Nós vamos nos concentrar no povo santo de Deus que deve praticar a verdade. Se acontece alguma coisa com um irmãozinho que ele está ensinando uma coisa que não bate com a doutrina, tem muitas pessoas dentro da igreja que estão vigiando e cuidando da sã doutrina. Então, aquele irmão deve ser tratado no amor de Cristo, para falar com ele do pecado que ele está cometendo ao trazer um ensinamento que não é aprovado por Deus. Esse é um desordem espiritual. Temos também na carta dos Romanos, capítulo 16. Aqui no versículo 17, 18, o que aconteceu com esses homens aqui? Eu rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Então, aquelas pessoas assim, que nem o apóstolo fala, simples, são pessoas que facilmente essas pessoas vão acreditar naquele ensinamento, porque talvez aquele irmão é um irmão que é muito bem trabalhador, né, dentro da igreja, aquele irmão que ele sempre tem pregado. Agora ele traz uma doutrina que muitos vão acreditar nisso, porque o irmão, aquele que tem tanta confiança nele, ele está falando. Mas cuidado, ali a igreja tem que estar vigiante para discernir tudo aquilo, ensinamento que que o povo pode engolir, né? Então é importante nós ficar sabendo a quem se aplica a disciplina, se aquela pessoa deve ser disciplinada ou não, tá bom? Isso inclui aqueles que têm ideias novas, aqueles que estão tentando uma revolução, umas coisas bem doidas que muitas vezes acontecem, né? Que são contrárias ao ensinamento da Bíblia e ainda causa divisões dentro da igreja. Isso aqui inclui a pregadores, mestres, anciãos, presbíteros, porque são eles os encarregados do ensinamento dentro da igreja, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui na primeira carta de Timóteo. Por exemplo, estamos aqui no capítulo 1 da primeira carta. No capítulo 1, e versículo 19 e 20. Diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esses homens ali, que o apóstolo Paulo foi testemunha do ensinamento que eles estavam trazendo para a igreja, então eles foram entregues a Satanás por causa daquele desordem espiritual que eles tinham. Na segunda carta de Timóteo, vamos lá, agora no capítulo 2, versículo 17.
capítulo 2, versículo 16, diz assim, e 18, né? E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Tá vendo? Tem um outro exemplo de outros homens ali, Mineu e Fileto, que também estavam falando uma coisa que não é verdade, né? Nesse caso eles estavam falando que a ressurreição dos mortos já tinha sido feita, né? Outra, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Quando um presbítero, sabemos que os presbíteros também eles são encarregados do ensinamento na igreja. Quando um presbítero está trazendo um ensinamento errado, ali tem que haver homens que tenham conhecimento para aplicar disciplina àquele presbítero. Porque o apóstolo Paulo, o conselho que está dando a Timóteo, o apóstolo Paulo está dando esse conselho a ele, que não faça com o presbítero. Vamos ver o que eu falei aqui. Não aceite essa acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, que no caso de uma pessoa que não é um presbítero, a acusação pode ser aceita e vai levar um processo. No caso do presbítero, pode ser uma coisa mais direta, mas com 2 testemunhas. Tem que ter pessoas sabendo do assunto e falar, né, para aplicar disciplina ao presbítero. Tá bom? A condição para isso está na segunda carta dos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Na segunda carta. Okay? Diz: é esta terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, essa é a condição para o presbítero, com 2 ou 3 testemunhas. E isso também vai ser aplicado a uma pessoa que não é presbítero, mas ali o processo, né, é diferente, que nós vamos estudar também. Agora, as pessoas responsáveis de aplicar a disciplina, neste caso nós temos que são os anciãos da igreja, segundo o que fala capítulo 20, versículo 28 do livro de Atos. Vamos ver. Atos capítulo 20 e versículo 28 fala que os presbíteros eles estão ao cuidado da igreja de Deus. Diz o seguinte: olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então temos que os presbíteros eles são responsáveis
O apóstolo Pedro, ele também fala que os anciãos, eles cuidam das almas. Vamos ter mais um texto aqui, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o 4. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então esse é o mandamento para os presbíteros. Eles são cuidadores do rebanho, são cuidadores da igreja do Senhor. Os evangelistas também, eles são responsáveis de aplicar a disciplina do Senhor. Vamos ver. Na carta de Tito, do apóstolo Paulo a Tito, fala o seguinte, capítulo 1, versículo 5 e versículo 13. Diz no versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse os presbíteros, como já te mandei. Então, o Tito, ele era um evangelista, e ele tinha sido enviado pelo apóstolo Paulo, né, para deixar as coisas em boa ordem, ordenar as coisas. Capítulo 3 da carta de Tito, versículo 10 também. Vamos ler esse texto aqui. Capítulo 3, versículo 10 diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, temos que os presbíteros, ou os bispos, ou anciãos, que são a mesma pessoa, eles são responsáveis de aplicar a disciplina corretiva. Também os evangelistas, qualquer membro da igreja também, ou seja, a igreja toda, são responsáveis da disciplina corretiva. Mateus capítulo 18, vamos ver aqui. Mateus capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, um irmão, qualquer irmão da igreja pode aplicar disciplina corretiva ao irmão, sempre seguindo a regra que o Senhor Jesus ele mandou, né? Pode ser também um grupo pequeno de irmãos da igreja, da congregação, né? Ali, capítulo 18 de Mateus, versículo 16 e 17, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Que foi o que falou o apóstolo Paulo. E se não os escutar, disse-o à igreja, né? Então, neste caso, involucra uma pessoa só com uma pessoa que pecou. E
que vai aplicar disciplina. Se não, já involucra um grupo pequeno de irmãos. E depois, se não conseguir o arrependimento do irmão, então involucra a igreja completa. Tá? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos ver o processo, né? Como se aplica a disciplina. Porque, por enquanto, nós só estudamos que o compromisso do cristão, né? A quem se aplica a disciplina e os responsáveis de aplicar a disciplina congregacional corretiva. Então, no nosso próximo vídeo, vamos ver o processo, como é que a disciplina, na hora de fazer aplicação de disciplina, como se faz, tá? Então, vamos parar por ali. No nosso próximo vídeo nós vamos continuar. Quero agradecer as pessoas que assistiram o nosso estudo até esse momento e também sempre convidando vocês para compartilhar com as pessoas esse conteúdo de ensinamento. Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.